eu escolhi uma cena de um filme que é um dos filmes favoritos, então se vocês não assistiram ainda, assistam, que é do Capitão Fantástico. Então eu vou colocar uma cena linda para vocês assistirem e já para fazer a ligação para a próxima conversa. Coloca o filme para mim. Hi, little bird. It's me. I'm sorry. I didn't know what to do. I'm sorry if I made it worse. My face is mine. My hands are mine. My mouth is mine. But I'm not. I'm yours. Mom, who's your favorite song? She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Não é lindo? Eu sou completamente apaixonado por esse filme, por essa cena. Ela é tão cheia de vida e a importância, né, dos rituais e como eles tornaram esses rituais de uma forma muito personalizada. E a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a potência e a importância dos rituais de despedidas. Então a Júlia Jabu,
é a minha convidada super especial. E ela vem aqui para nos contar histórias lindas e emocionantes. A gente vai falar sobre a potência e importância dos rituais de despedidas, porque a Júlia, ela é especialista em bases da medicina integrativa e ela é fundadora do Café com Cuidado. Então, ela vai contar sobre as experiências pessoais dela. Júlia, que bom te ver aqui. Seja bem-vinda. Que delícia te receber aqui. Essa conversa que fazia tempo que eu queria ter com você e dividir com as pessoas. Então, eu estou super emocionado e eu achei perfeito trazer esse filme para mostrar aí, criar a expectativa de tudo que a gente vai conversar. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Tom. Estou super feliz de estar aqui, emocionada já com todas essas notícias lindas, com esse documentário, com a cena desse filme. Também estou animada para a nossa conversa. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. E eu queria que você contasse para a gente, dividisse com a gente. Você tem experiências distintas, né? Da morte da sua mãe, a morte do seu pai, foram momentos e processos bastante diferentes. E você encontrou formas de ritualizar isso de uma forma muito linda. Conta pra gente um pouco sobre isso. Tá bom, vou contar um pouquinho então. Meus pais passaram, cada um deles, por processos de adoecimento. Meu pai era diabético, teve um infarto em 2007 e depois disso passou por várias internações em decorrência dessa questão cardíaca, e minha mãe no ano seguinte, em 2008, foi diagnosticada com câncer. Na época eu não sabia, mas seriam 12 anos acompanhando os dois nesse processo de adoecimento, de cuidados, até que, enfim, eles falecessem. Minha mãe faleceu em 2018, meu pai em 2019, cada um deles de uma forma muito diferente, o que me fez também viver despedidas muito diferentes, ritualizar as despedidas de formas muito diferentes. A minha mãe faleceu no hospital, foi uma morte que eu tive a sensação de ter dado tempo de fazer todas as coisas que eu desejava. Então, ela ficou 18 dias na última internação no hospital, então a gente foi percebendo que ela estava morrendo e a gente pôde se preparar para isso, ter todas as conversas que a gente desejava. A gente teve um presente que foi estar ao lado dela no momento da morte também, que era algo que, por exemplo, meu pai desejava muito e temia muito também não estar ao lado dela nesse momento. E a vida acabou se configurando de uma maneira que a gente conseguiu estar com ela ali. E foi muito potente, foi muito bonito estar com ela, deu tempo dos familiares chegarem, os irmãos da minha mãe chegarem. O meu filho, na época, tinha 8 meses, estava conosco também no quarto do hospital. E depois da morte dela, vieram algumas decisões de como seguir com essas despedidas, né? Que são várias, na verdade. Acho que tem essa despedida imediata, né? No momento que a pessoa morre, mas são muitos os rituais que a gente pode fazer. E hoje eu sinto que esses rituais se seguem e talvez vão se seguir até o fim dos meus dias, né? Pequenos rituais que a gente vai fazendo para se despedir de quem foi, para honrar também a vida dessa pessoa que se foi. Então, para minha mãe, eu tive tempo de preparar o corpo dela, de vestir a minha mãe, eu quis maquiar a minha mãe, e eu pude fazer tudo isso porque ela tinha falecido no hospital. No velório dela, a gente cantou uma música, então me emociona muito ver a cena desse filme, porque tinham me perguntado se eu queria que um padre, enfim, alguém viesse para falar alguma coisa no velório. E aí eu fechei os olhos um pouquinho e falei, não, calma, o que faz sentido para a gente? O que faria sentido para minha mãe? E ela fazia coral, a minha mãe, com várias amigas há muitos anos. E aí eu tive um estalo, eu falei, eu vou ligar para uma dessas amigas e vou perguntar se elas cantariam uma música para minha mãe, né, para a gente naquele momento. E elas não titubearam, aceitaram o convite. E Tom, foi assim muito potente, eu não imaginava a força que essa música teria. A minha avó, na época, era viva, a mãe da minha mãe, ela estava inconformada nesse velório, porque ela já tinha 91 anos, já não queria estar por aqui e estava no enterro da própria filha, então ela estava num lugar de muito silêncio, muito inconformada com o que tinha acontecido. E no momento em que as amigas começaram a cantar a música, a minha avó levantou e começou a cantar,
e para mim foi a mais pura expressão de amor, era amor que estava se expressando naquele momento, e foi tão forte, foi tão bonito. Então foi uma música que foi uma homenagem à minha mãe, mas na verdade foi um presente para todos nós que estávamos ali, porque acho que foi uma oportunidade da gente expressar, da gente dizer tudo aquilo que a gente estava sentindo. Elas escolheram a música Eu Sei Que Vou Te Amar, então foi muito emocionante, foi muito bonito. Ô, Júlia, E fala, eu Tom. queria só comentar um negócio que é lindo isso que você está falando, que tem uma questão assim, né? Porque também muitas vezes a gente vai no que já é feito. Não, então vai ter um padre, vai ter... Numa rotina que efetivamente a gente não está participando dessa conversa, né? A gente entra no modus operandi. E você teve uma sensibilidade, fala, deixa eu conectar comigo. O que faz sentido para mim? O que faz sentido para ela? Como é que a gente vai tornar esse ritual realmente personalizado? Como é que ela vai realmente ser homenageada? Talvez o impacto na sua avó, se fosse... E aqui a gente não está menosprezando nenhuma questão religiosa. É o que faria sentido para vocês. E talvez se tivesse ali uma reza, talvez para tua avó isso não ia tocar. Mas você fala, eu consigo ver essa cena da tua avó lá e ela querer levantar e cantar essa música. Deve ter sido maravilhoso. E é lindo, o que eu acho lindo, que nem na parte da manhã a gente estava conversando sobre isso. Quando você fala sobre isso, você está falando sobre uma cena no velório da sua mãe. Você fala com um sorriso, você fala com amor, você fala, né? Tudo só expressa amor. Então é super bonito isso, né? De a gente conseguir resgatar. E por um outro lado, então você teve com a sua mãe, que você falou que você teve todo o processo, né? Você pôde vesti-la, maquiar, cuidar do corpo, ter tempo de pensar na cerimônia, de ligar para a amiga, de viver tudo isso. Com o seu pai não foi bem assim, né? Não foi, Tom, foi bem diferente. Quando meu pai faleceu subitamente num supermercado, então quando eu cheguei para vê-lo, a minha sensação é que tudo já tinha acontecido, né? Ele deixou eu só ir para trás, daí eu já vou para esse momento. Quando minha mãe faleceu, meu pai ficou muito abalado, ele jamais imaginaria que ele morreria depois da minha mãe, porque os dois alternavam, né, nessas internações, então ele sempre teve a certeza de que ele morreria antes dela. E ele acabou ficando. Ele, no dia seguinte da morte da minha mãe, perguntou se a gente não queria, eu, meu marido e meu filho, se a gente moraria com ele na casa onde ele vivia com a minha mãe. Eu me dei um aperto, eu falei, não, acho que eu não estou pronta, eu sempre fui muito envolvida no cuidado dos dois, eu falei, acho que deixa eu esperar um pouquinho, deixa ele se organizar. E aí tiveram alguns meses de montar uma rede de apoio do meu pai, ele começou a fazer terapia, eu encontrei um médico, os amigos também o acolheram, e 4 meses depois nós decidimos nos mudarmos para a casa do meu pai. E aí teve um segundo ritual de despedida da minha mãe e de ressignificação dessa história, que foi fazer uma pequena reforma na casa para que pudesse acolher nós 4. Então, quando meu pai faleceu, nós estávamos morando, nós 4, juntos há 6 meses, e meu filho o Martim, tinha se vinculado muito com meu pai. O Martim tinha 1 ano quando a gente mudou para essa casa, e quando meu pai faleceu, ele estava com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E meu pai morreu subitamente. Eu estava almoçando com um amigo numa sexta-feira, hora do almoço, sexta-feira feliz. Quando eu olhei meu celular no meio do almoço, tinham 30 ligações, não sei quantas mensagens no Instagram, Facebook, enfim, as pessoas tentando falar comigo. Liguei, comecei a ligar para as pessoas, e aí consegui falar com meu marido, que já estava no supermercado, e ele me contou, falou, Ju, sinto muito, seu pai faleceu. Então eu tive um momento de percurso até chegar no supermercado, que foi um tempo para sentir um pouco tudo o que estava acontecendo, e quando eu cheguei no mercado foi, acho que a cena talvez mais oposta que eu pudesse ver em relação a que eu tinha vivido com a minha mãe, que morreu num lugar super intimista, acolhida por várias pessoas, eu segurando a mão dela de um lado, meu pai segurando a mão dela do outro. E quando eu cheguei no supermercado, meu pai estava deitado no chão, embrulhado num papel alumínio, num corredor cheio de cerveja de um lado, fruta caída no chão do outro. Então foi assim uma cena que eu falei, caramba, né? O que eu vou fazer agora, né? O que dentro desse espaço e dentro dessa experiência eu posso fazer pelo meu pai, eu posso fazer por mim e também pelas pessoas, né, relacionadas que têm um vínculo com ele.
Então, eu tive que percorrer um caminho completamente diferente, porque as coisas que eu tinha feito com a minha mãe, que foram super especiais e que foram maravilhosas e que foram super potentes, não faziam o menor sentido e não cabiam dentro daquela experiência que eu estava vivendo com meu pai. Então, eu fui fazendo outros caminhos. A minha primeira reação foi ir até ele, tocar meu pai. Ele estava quente ainda, ele tinha morrido há pouquinho tempo. Embrulhei, peguei um monte de sacolinha de supermercado, enrolei, coloquei embaixo da cabeça dele, porque ele estava com a cabeça um pouco torta. Então, eu fui fazendo os gestos de cuidado possíveis e com o que eu tinha disponível para mim naquele momento. E aí, quando chegou no momento de pensar em velório, enterro e tudo isso, eu também percebi que arrumar o corpo eu não conseguiria, que vestir meu pai eu não conseguiria, por conta do lugar onde ele faleceu. Tinha alguns outros procedimentos que eram necessários serem feitos. E eu tinha uma outra coisa que era comunicar isso para o Martim, né? Contar para ele, contar que o avô tinha falecido. E aí foi também um outro processo que foi bem bonito de ir construindo aos pouquinhos com ele. Júlia, oi, tá me ouvindo? Tô. Tem uma questão aqui que eu acho lindo, que é super importante pontuar, né? Que também você foi abrindo mão de algumas construções que você tinha. Bom, então o que é possível aqui? Então você podia ter escolhido, né, um lugar de que eu não vou poder fazer. Não, você falou, bom, então como é que eu vou trazer conforto para o meu pai aqui, no chão do supermercado? Então eu acho tão simbólico isso de você pegar o rolinho de saquinho de supermercado e colocar na cabeça dele. Eu vou cuidar do que é possível. Então já que eu não vou poder fazer todo aquele processo, mas agora tem uma coisa nova, que é o meu filho. Então você foi construindo e abrindo mão de coisas que a princípio você faria, do que você tinha idealizado, não idealizado, né, mas desenhado de que achava que seria possível você fazer igual para sua mãe, e se reinventando e criando. E daí, como é que foi isso de você pensar, tipo, a minha mãe eu fiz convidei as amigas para cantar, acho que você falou, meu pai não fazia sentido, o que fazia sentido para ele? Pois é. Então, acho que do que você está falando também, o que me dá vontade de dizer, que acho que esses momentos, enfim, na vida, na verdade, acho que é muito importante, né? A gente desenvolver essa escuta, né? E trabalhar muito com lugar de presença. Eu procurei ir para esses lugares quando essas coisas aconteceram, né? De me escutar internamente, também procurar escutar o que o momento permitia. E acho que foi isso que foi me guiando, essa escuta interna. Para o meu pai realmente não fazia sentido cantar música, ele não tinha conexão com coral e tudo, não tinha amigos que cantassem, então realmente eu falei, não, acho que cantar não vai dar certo, né? E aí eu fiquei um tempo conversando comigo, tentando entender de que forma eu poderia me despedir dele, e aí eu fui me conectando muito com o meu pai, com quem ele era, com o que ele me ensinou, e aí a partir disso eu falei, não, já sei, eu vou cozinhar. Meu pai adorava comida, coincidentemente ele morreu num supermercado para comprar comida, que era uma coisa que ele adorava fazer. Eu falei, eu vou cozinhar, eu vou preparar uma mesa de comida farta, que era o que ele adorava fazer, ele era super exagerado, e essa vai ser a forma de eu me despedir do meu pai, de eu oferecer também para as pessoas isso, e até de oferecer às pessoas uma maneira delas lembrarem o meu pai também por aquilo que ele nos deixou, que era também esse lugar generoso, essa relação que ele tinha com as comidas, com o cuidado com as pessoas. Então eu fui para casa, comecei a cozinhar, também fiz um varal com várias fotos de momentos alegres que meu pai tinha vivido, e aí resolvi ir por esse caminho para a despedida dele. Com o Martinho, meu filho, eu fui conversar com ele sobre o que tinha acontecido, não tinha como não conversar com ele, né? Ele tinha um vínculo com meu pai muito grande, a gente morava há 6, 7 meses juntos. Então, o que eu fiz foram alguns movimentos. O primeiro foi falar com algumas pessoas que eram importantes para mim, que eu achava que poderiam me ajudar nesse momento, me dar alguns parâmetros. Então, eu falei com a Gabriela Caselato, que era a terapeuta do meu pai, falei com a Érica Palotino, que é do Instituto Entrelaços, com quem eu tinha feito um curso há pouco tempo, e elas foram me ajudando um pouco a me dar algumas pistas, né, do que talvez fazer, do que eu poderia esperar ou não.
Fui para esse lugar dessa escuta interna e aí fui conversar com o Martim e aí era uma surpresa, eu não sabia o que ia acontecer, né? Então contei para ele o que tinha acontecido, que o vovô tinha morrido, perguntei para ele se ele tinha vontade de se despedir do vovô, que no dia seguinte ia acontecer uma despedida do avô. Ele disse que sim, ele era muito pequeno, obviamente ele não sabia exatamente o que isso significava, mas eu senti que sim, e eu senti também que eu dava conta de sustentar esse momento para ele. Então eu dormi com isso, cozinhei, Martim dormiu, e aí no dia seguinte eu preparei toda essa mesa, preparei as fotos, deixei ali um quadrinho explicando também o que eram aquelas comidas, para que as pessoas que fossem ao velório entendessem também, porque não era tão usual. E aí fiquei um tempo, Tom, ouvindo também muitas opiniões, porque no velório várias pessoas me perguntavam, e aí, você vai trazer o Martim? E algumas achavam super legal, outras tinham vários receios, então eu também fiquei nessa escuta, tentando avaliar o que seria melhor. E aí eu fiz uma primeira tentativa. Isso também é interessante, né? De você... Porque todo mundo quer ajudar, mas todo mundo tem uma verdade, todo mundo tem uma opinião. Então, como que você conseguir estar no lugar de falar o que é importante para mim, o que eu acredito, o que eu estou acreditando no processo, o que vai ser bom para ele. Então, de como é que, nesses momentos, acho que também tem uma lição aí, que a gente sempre tenta ajudar demais e interferir, mas acho que a gente tem que respeitar muitas pessoas. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Sorte que você estava centrada e estava buscando a sua rede de apoio para tomar as decisões e lendo o espaço, né, de como... Você teve até uma tentativa de levar o Martim e depois abortou a missão e daí foi de novo. O que aconteceu? Eu senti daí, enfim, dentre todas as opiniões, foram muitas e tal, daí eu me conectei comigo e falei, não, eu realmente quero trazer. O Diogo, meu marido, também estava super me apoiando e ele também tinha esse desejo de que a gente oferecesse ao Martim essa oportunidade de se despedir do avô, porque para a gente tinha uma clareza de que, da mesma forma com que a gente quer que o Martim possa experimentar o amor, as alegrias que a vida oferece, a gente também queria dar espaço para ele também se despedir, sentir tristeza, se fosse o caso, e poder se despedir de alguém querido. Então, a gente queria oferecer esse espaço para ele, mas na primeira tentativa, quando a gente foi levá-lo, tinha muita gente no velório, e a reação das pessoas... foi de irem na direção do Martim, porque várias pessoas nunca nem tinham conhecido ele ainda, e ele se assustou e se retraiu. E eu falei, Di, para o meu marido, desce com ele, vamos esperar, porque acho que não vai, agora não é o momento. Então, assim, uma coisa que eu acho legal, Tom, dizer, é que teve esse momento de me escutar, de escutar esses especialistas, de escutar as pessoas, de escutar o Martim, mas também tinha uma escuta do momento, né? O que dá para fazer? Na minha primeira tentativa, por mais que todas as pessoas estivessem dizendo sim, 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 o momento não estava permitindo muito. E aí foi um tempo depois, quando aconteceu uma questão lá no túmulo do meu pai, desmoronou uma parede, eles tiveram que consertar, o velório ia atrasar 3 horas, as pessoas resolveram ir embora para almoçar, para depois retornarem, e aí nesse momento, quando esvaziou, eu falei, agora vai dar, agora a gente vai ter tempo, a gente vai ter espaço para fazer esse encontro. E aí aconteceu, aí o Martim subiu com o Diogo, ele entrou na sala onde estava meu pai, a gente ficou desenhando, depois eu separei umas imagens. Eu queria ver essas imagens, queria ver se puder compartilhar para a gente, eu acho que são imagens tão lindas, vai contando para a gente. Então aqui foi o momento em que o Martim chegou na sala, eu tinha levado papel, giz para a gente fazer um desenho, e a gente ficou desenhando um tempo, e eu fui muito dando esse espaço para ele fazer o que ele quisesse, para ele perguntar o que ele quisesse, e aí, num dado momento, o Martim quis comer algumas das comidinhas que eu tinha preparado. Era uma mesa simples, nada grandioso, mas feito com amor. E aí, no momento em que ele foi pegar uma comidinha, eu carreguei ele no colo e aí ele viu o meu pai no caixão, porque ele não tinha visto ainda. E ele falou assim, o vovô. Eu falei, o vovô, a gente veio se despedir dele. E aí ele desceu do meu colo e seguiu desenhando, Tom. Foi isso, assim, o que ele viu
foi isso. E a elaboração dele depois, do que significava aquele momento, do que significou a ausência e também a presença do meu pai, eu vejo que é um processo que segue se desenvolvendo até hoje. Aqui foi no momento do enterro, ele ficou super empolgado com esse carrinho e quis andar no carrinho, então nós fomos juntos até o local do enterro. E aí foi isso, então ele participou desse processo e eu vi que depois ele foi trazendo perguntas e eu vejo que, assim como para a gente, né, esse processo de elaboração e de entendimento do que a morte significa leva tempo, né, a gente fica muito tempo para entender o que de fato essa ausência significa. Para a criança também, isso, obviamente, se dá da mesma maneira, né? Ele foi entendendo o que era a morte do avô com o passar do tempo. E eu procurei sempre deixar essa porta aberta para que ele perguntasse, para que ele se expressasse. Foi uma coisa que a Gabriela Caselato me falou e que foi muito importante, de eu poder mostrar para o Martim também como eu estava me sentindo, então se tivesse triste, se tivesse sentindo qualquer tipo de sentimento, para que ele também não se sentisse sozinho nessa experiência ou inadequado dentro dessa experiência, que sim, faz parte. Às vezes se sentir triste, às vezes faz parte sentir saudade, faz parte também sentir alegria, comemorar, ter momentos super gostosos, lembrando de quem partiu. Então, eu procurei ir criando essa relação com o Martim para que ele se sentisse à vontade para falar sobre o avô sempre que ele quisesse. E estamos nesse processo. É importante você estar trazendo através dessas fotos, através desse depoimento e tudo mais. E vendo as suas fotos e te ouvindo, me lembrei... Lembra da Jéssica, a nossa querida Jéssica Hansen, que teve no Festival Infinito em 2019, se eu não me engano. Ela veio falar sobre o processo da orquestração da morte. E ela conta também uma história pessoal, né, que ela perdeu um filho que foi atropelado em casa, foi uma coisa... E ela viveu todo esse processo com os outros filhos dela. Então ela tem algumas fotos desse processo do ritual de despedida, dos outros filhos soltando balões, na hora do enterro, deles desenhando no caixão, assim, coisas muito fortes, mas de viver de verdade, não excluir nada. E eu recebi aqui uma mensagem que foi colocada aqui no chat, Júlia, da Roberta, ela falando que ela dançou no velório do filho dela, caçula, que foi muito impactante. Eu tenho certeza, imagina o poder disso. E, obviamente, isso deve ter a ver com a história deles. Então, como que a gente traz isso, né, para personalizar? Então, acho que o que é muito importante é isso, como é que a gente assume o protagonismo desse processo todo. E depois você seguiu ritualizando, né, Júlia? Que daí teve ainda mais um processo, que é desse processar esse luto, que daí teve a ver com a reforma interna e externa do que estava acontecendo, né, com vocês aí, enquanto família, né? Foi. Bom, então, quando meu pai faleceu, a gente já morava nessa casa com quem ele morou com a minha mãe e onde eu passei grande parte da minha adolescência também. E alguns meses depois, meu marido falou, nossa, Ju, acho que a gente tem que fazer agora, vamos fazer uma segunda reforma, para essa casa agora virar a nossa casa, né? A gente tinha feito um primeiro movimento para virar a casa de nós 4, então vamos fazer alguma coisa para ritualizar, para simbolizar agora essa outra transformação. E aí a gente começou a fazer uma reforma nessa casa, que é a casa onde a gente mora hoje, e o Martim também participou ativamente dessa reforma. Você está me vendo, Tom, ou está vendo a foto? Sim, eu estou vendo você e a foto. Tá bom. As duas coisas. Tá bom, porque eu estou vendo só a foto agora. Mas então não, você está aqui nos dois lugares e as duas coisas estão lindas. Tá bom, fechado. Então, a gente começou a fazer essa reforma e, Tom, para mim foi muito simbólico fazer isso. Foi uma forma quase ou totalmente artística de viver o meu processo de luto. Então, cada parede que eu derrubava, cada coisa que eu escolhia manter ou jogar fora, para mim, de alguma forma, eu estava podendo expressar fora uma coisa que eu estava vivendo dentro. Então, eu tive que olhar para a história dessa casa, olhar para tudo que eu vivi dentro dela, pensar se eu queria manter uma cor da parede ou se eu ia mudar essa cor dessa parede. Eu coloquei tijolo e fundação onde não tinha.
E essa casa foi ganhando sentido, significado, essa casa segue tendo marcas, segue tendo história, essa casa tem a minha história, e eu acho que eu e ela fomos nos transformando juntas nesse processo. Então foi muito potente ter podido viver tudo isso, ter transformado essa casa, e eu fui fazendo muitos rituais dentro dela, também dancei nessa casa. Então, eu fui fazendo, acho que a gente está perto do Dia das Bruxas, eu fui fazendo as minhas bruxarias, os meus rituais, e me permitindo fazer tudo aquilo que eu sentia que eu tinha vontade de fazer dentro dessa casa. E aqui num dado momento, eu quis escrever uma oração que eu quis dizer para essa casa. Era um agradecimento aos meus pais, aos nossos ancestrais, e também eu coloquei as minhas intenções do que eu queria que agora habitasse essa casa. Era uma forma também de me despedir de coisas que não faziam sentido para mim, de reafirmar o que eu queria cultivar, o que eu queria valorizar, das coisas que meus pais deixaram para mim também. O Martim participou disso também, escreveu do jeitinho dele as coisas que ele queria. E foi muito especial. Daí é o café com cuidado. E aí foi muito especial ter podido viver tudo isso com ele, ter podido viver tudo isso nessa casa, para ir ressignificando essa história. E foi um processo que acho que me trouxe muitos tesouros. Ter podido mergulhar nesse processo do luto, que a gente sabe que não é fácil, né, Tom? Não. Nessa experiência, assim como a de despedida, assim como tantas outras experiências na vida, uma coisa que eu acho que eu aprendi, que ficou muito forte para mim, é que está uma experiência grandiosa e que muita coisa, ou tudo cabe dentro dessa experiência. Então, cabe luz e cabe também sombra, cabe amor, cabe tristeza, cabe alegria, né? Como essa cena que você mostrou da despedida no Capitão Fantástico, né? Um momento que é super difícil, é super dolorido e é também tão alegre, né? Como essas coisas podem coexistir, como elas podem estar juntas ao mesmo tempo. E eu fui percebendo nessas experiências que eu tive, no processo de adoecimento dos meus pais, na morte deles, no luto que eu vivi, como todas essas emoções podem coexistir, como é bonito, acho que a beleza desse processo vem quando a gente está inteiro em cada um desses processos. Perfeito. E isso exige a gente, né, a gente conseguir acolher tudo isso realmente é intenso, mas também é uma potência, acho que de conexão com a vida também. Eu acho, Júlia, que é intenso, só que é uma escolha, né? Porque ele é intenso, ponto. Eu posso fazer uma escolha de ser intenso e eu ser refém disso tudo, ou ser intenso eu como protagonista, né, desse processo que você foi se mostrando. E você tem essa veia, na verdade foi a tua forma, né? Porque daí tem a beleza, tem a arte, tem a poesia. Então é a sua forma. A gente não está aqui para falar assim, esta é a forma, não. Qual é a sua forma? Então esse é um processo de autoconhecimento espetacular, seu, do outro. Então como é que eu contemplo tudo isso? E eu queria trazer também, que eu acho que é importantíssimo, que tem muitas pessoas que estão aqui enlutadas que perderam alguém, um amor, nesses últimos 2 anos. E que talvez não tenham tido a possibilidade de ritualizar, de fazer um ritual de despedida. A gente falou um pouco sobre isso com o Bob, falamos bastante com o Bob de manhã sobre isso. Mas você também está mostrando que é possível e que os rituais devem acontecer e seguindo acontecendo depois, conforme for necessário. Não é assim, eu perdi aquela janela de fazer aquele ritual. Não perdeu. É só estar atento e principalmente conectado com o seu sentimento e falar assim, o que eu preciso? Eu preciso escrever essa carta. Eu preciso pintar essa parede. Eu preciso fazer aquela receita que eu nunca fiz da minha mãe. Quais são os rituais que você precisa? E uma coisa que o Bob falou hoje, que eu nunca mais vou esquecer, né? Que o processo do luto e tudo isso não é um fechamento, e sim uma abertura dessa conexão. Então, como é que as pessoas ouçam essa nossa conversa e se inspirem, primeiro para olhar para dentro e falar, acho que falta um ritual. Acho que está faltando, eu não tive a oportunidade. Então, acho que eu preciso criar algo. E, ao mesmo tempo, falar, como que eu gostaria
da minha despedida. Como que eu gostaria que ela acontecesse, né? E aqui no chat tem uns depoimentos, um mais lindo que o outro, acho que as pessoas estão vendo, mas que a Laura está falando assim, que o meu avô gostava muito de flores. Nós tínhamos uma grande história com rosas brancas. Lembro de colocar uma única próxima do rosto dele no caixão, durante o velório. Os significados afetivos são muito delicados e impactantes. Então isso é lindo. A Bia, que também falou, assim, que a minha neta fala muito do vovô que morreu no início do ano. No início deste mês, ela pegou um telefone de brinquedo e me disse, vovó, esse telefone pode ligar para o céu. Vamos falar com o vovô? E nós conversamos com ele. Foi muito emocionante. Então é muito lindo isso, né? De você dar o espaço, que nem você falou do Martim, de estamos abertos para conversar, e que a Bia contou aqui, que ela ia falar, não, imagina, não, de entrar nesse universo da criança para poder ritualizar, se manter conectado e tudo mais. Júlia, a gente está acabando, mas eu queria que você contasse sobre... Passa rápido, né? Eu queria passar aqui conversando. Mas fala mais uma coisa que eu achei espetacular, que tanto na sua mãe quanto no seu pai, você foi doando algumas coisas, ressignificando. E tem uma história de um terno. Ah, tem, então... Então, meu pai, ele era super apegado a uma roupa, era um terno que eu nunca vi ele usar, acho que ficou 40 anos esse terno no armário, ou talvez mais. E aí, quando ele morreu e eu estava me desfazendo das coisas dele, e vendo para quem eu encaminharia cada uma das coisas, eu doei grande parte, a maioria, outras dei para algumas pessoas queridas, mas esse terno eu fiquei, acho que eu não vou me desfazer desse terno, mas também para mim não fazia sentido manter no armário mais 40 anos, né? Eu falei, poxa, me incomoda pensar nisso. E aí achei uma costureira super bacana, apertei esse terno e agora vou começar a usar e levar esse terno por aí para respirar um pouco, para viver outras aventuras. Então, foi uma forma também de ritualizar, de me despedir, de dar um novo sentido também para coisas que ele deixou. E Tom, eu não sei se a gente tem mais um minutinho, mas isso que você falou eu acho que é super importante. A gente sabe quantas pessoas não puderam se despedir, e a gente sabe como é difícil, como é doloroso, muitas vezes como é violento não ter esse tempo e esse espaço. Eu vivi a morte de uma amiga uma vez em que eu não estava próxima dela no momento e não pude me despedir. Para mim foi muito difícil, foi muito doloroso viver tudo isso. E o que foi me confortando é o que você falou também, de perceber que essas despedidas podem acontecer até o fim dos nossos dias, né? Eu percebo que hoje essa minha amiga Serena gostava de cozinhar também, então tem momentos em que eu faço um bolo, alguma coisa, eu lembro dela, é uma forma de celebrá-la, de me despedir, de lembrar de quem ela foi, então eu sinto que é uma forma de continuar me relacionando com ela, com o que está vivo, né, da nossa relação. Então... Lindo, lindo, lindo. Júlia, eu tinha certeza que essa conversa ia ser incrível, que ia ser linda, eu ficaria aqui muito mais tempo, mas obrigado por todo mundo esses depoimentos. No caderno de anotações lá de memórias, tem uma parte que eu convido vocês para fazer umas reflexões sobre isso. Então, obrigado, fique aí que a nossa próxima conversa vai ser incrível. Beijo, obrigado.